Feriado, muito bom dia a todos, mas feriado não quer dizer que a dor não vai aparecer, né? Então eu venho aqui para clarear a mente dos pacientes que estão sendo acompanhados e de você que não tem dor, que faça exercício mesmo no feriado. A única forma de você controlar a dor sem medicações, sem injeções, sem corticoides, antidepressivos, anticonvulsivantes, é estimulando o sistema nervoso central a liberar os famosos opioides endógenos. E isso só acontece se você estiver fazendo exercício, e não pode ser a mesma coisa sempre. Todas as semanas você tem que tornar o seu exercício levemente mais difícil do que a semana anterior. Então eu estimulo você, com esse vídeo, a fazer o diário de treino. Anotar as cargas, os volumes da sua corrida, do seu ciclismo, da sua natação, da sua musculação, o tempo de beach tênis, o tempo de vôlei, o tempo de futevôlei. Eu estimulo você a anotar o que você está fazendo nessa semana, para você ter uma carga horária total. Exatamente como eu estou te mostrando aqui nessa foto. Esse é o meu volume da semana anterior de 3 atividades, 6 horas e 44. Então nessa semana eu preciso estar um pouquinho mais intenso do que esse tempo que eu acumulei na semana anterior, beleza? E por que eu estou te falando isso? Porque os profissionais de saúde atualmente vão te desencorajar a fazerem exercício por causa da dor, explicando que você está com alguma inflamação que precisa desinflamar com um remédio milagroso, explicando que sua coluna, seu joelho, seu quadril estão degenerados por artrose, né? Seus discos estão desidratados, protusos, herniados. E essas alterações são comuns em pessoas que nunca tiveram dor. São alterações como marcas de expressão que você está vendo na minha testa, cabelos brancos ao envelhecer, rugas na pele com envelhecimento. A ressonância é apenas uma foto de como você está por dentro, que na maioria esmagadora das vezes, eu estou falando de 96 a 98% dos casos, não explica por que está doendo. Além de tudo isso que eu estou te explicando, existe um sucateamento da profissão da saúde, dos profissionais da saúde. Em que sentido? Por exemplo, aqui na cidade só existiam 3 universidades para medicina, a UNEB, a UFB e a Baiana. Com o passar dos anos, hoje tem várias faculdades de medicina, estão colocando vários médicos no mercado que quando chegam em seus internatos, em seus estágios, nos hospitais, nas clínicas, os profissionais não sabem absolutamente nada sobre saúde. Os médicos nem olham para sua cara, te pedem um exame de imagem, você faz a ressonância e eles falam, aqui sua dor, é por isso que dói. E aí vários pacientes operam o tal achado do exame de imagem e continuam com dor, porque dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial. Por que ou potencial? Porque basta que o seu cérebro se sinta ameaçado ou você entenda que seu corpo é extremamente frágil para determinada atividade, que vai haver uma contração antecipatória de todo o aparato muscular daquela região, e essa contração antecipatória protetiva, por causa do medo que você tem de se lesionar, vai começar a gerar tensões musculares e despolarizar canais de cálcio através de um estímulo nociceptivo químico não inflamatório ou por manutenção tecidual, que vai acender o corno posterior da sua medula até o seu cérebro, e quando o seu cérebro, em frações de milissegundos, detectarem a ameaça, vai potencializar a dor, mas é um estímulo inofensivo o movimento que você realizou e que doeu. E a sua interpretação, o seu entendimento do processo é crucial para que você controle a dor. Só que quando você vai nesses profissionais da saúde sucateados, por exemplo, minha classe profissional hoje você sacode uma árvore e cai 300. Então, isso mostra que existe uma necessidade real. Uma coisa que eu sempre falo é que se você tem 100 fisioterapeutas à sua disposição e os 100 são formados em RPG, em Pilates, em Mackenzie, em PNF, em osteopatia, em acupuntura, em eletroterapia, enfim, nas diversas modalidades terapêuticas que a fisioterapia dispõe, você vai receber 100 atendimentos completamente distintos, mesmo que eles sejam formados na mesma técnica. Então, quando algum paciente fala que já tentou tudo, a gente sempre sabe que não, ele não tentou tudo. Primeiro porque a primeira possibilidade de tentativa, geralmente é em um ortopedista convencional, que manda para um fisioterapeuta convencional quando acha que a fisioterapia tem jeito para aquele paciente. Nessa fisioterapia convencional, o cara fica fazendo alongamento para propriocepção, fortalecimento aleatório, eletroterapia com ultrassom, TENS, infravermelho, laser. E a gente sabe que para a dor crônica, essas condutas não possuem evidência científica. Aí quando eles vão para um fisioterapeuta particular, eles vão para o primeiro particular que eles encontram que seja acessível naquele valor. Não tem nada de errado com isso, a gente tem que fazer só o que a gente tem condição mesmo. Mas na maioria das vezes esse profissional, ele é inexperiente, ele não tem bagagem nem experiência clínica. Na maioria das vezes esse profissional não trabalha com fisioterapia baseada em evidência científica. Só para você ter uma ideia, o International Low Back Pain Forum, que acontece no Canadá, salvo engano de 2 em 2 anos, reunindo os maiores ortopedistas do mundo, né? Está discutindo técnicas genéticas, recursos tecnológicos que serão capazes de conter a degeneração do disco, de evitar a degeneração do disco, ou seja, evitar o envelhecimento, sabe? Do disco vertebral. Porque eles acreditam piamente, olha só, os maiores ortopedistas do mundo, eles acreditam piamente que a degeneração discal é o que causa dor na coluna. Mesmo evidências robustas desde 2010, desde os anos 2000, mostrando que os achados de degeneração discal da ressonância magnética acontecem em pessoas que não têm dor. Mas sabe o que é? Educação não dá para superfaturar, né? Exercício não dá para superfaturar, mas procedimento, tecnologia, dá para superfaturar. Então eles vão fazer com que você precise cada vez mais de tecnologia, que os tratamentos sejam extremamente sofisticados em high-tech, para que você gaste mais com a área da saúde. E eu vou te dar um dado aqui que é extremamente alarmante. Olha essa informação, que essa informação é poderosa.
Os gastos dos Estados Unidos no último censo, na última pesquisa que eu li, acho que, salvo engano, em 2014, mostrou que os gastos são de 634 bilhões de dólares por ano para tratamento de dor crônica. O estudo do Richard Dayou de 2014 mostrou que as cirurgias para dor de coluna cresceram mais de 600%, somado a procedimentos como injeções de corticoide epidural. Ou seja, excesso de procedimentos. E nas 2 últimas décadas, segundo o Global Burden of Disease, nós continuamos líder no ranking de anos vividos com incapacidade para dor crônica na lombar e na cervical. Ou seja, todo esse aparato tecnológico que tem sido inventado pela nova medicina, a propósito, está surgindo uma medicina aí nos Estados Unidos que é a medicina subtrativa, que é uma medicina que vai colocar um soro milagroso na sua corrente sanguínea e vai fazer com que você retire os plásticos que você vem ingerindo. E por uma via que coloca um plástico na sua veia para colocar, que seria a única via onde a gente poderia estar ingerindo esse tipo de plástico, né? Aqui no Brasil, muito em breve, vai chegar com promessas milagrosas, então fique atento. Gente, 634 bilhões de dólares ano para tratar a dor crônica tinha que estar funcionando. A dor crônica lombar e cervical não poderiam mais ser líder de ranking de anos vividos com incapacidade. E a gente está colocando esses problemas num ranking de doenças como depressão, como ansiedade, como desordem de tireoide, como diabetes, como doenças cardiovasculares, como doenças neurodegenerativas. Como é que pode uma coisa dessa? Você não está entendendo que o caminho que a gente está seguindo para tratar essa condição, esses tipos de condições, está no mínimo duvidoso? Vou nem dizer que está errado, porque sim, existem pessoas que melhoram com esse tipo de excesso de procedimentalização na área da saúde. Excesso de cirurgia, excesso de injetáveis, excesso de infiltrações, de bloqueios, excesso de procedimentos minimamente invasivos pela medicina intervencionista de dor. Tem gente que melhora sim, mas não é a grande maioria. A grande maioria, mais de 90% dos casos, melhoram com tratamento conservador. E o tratamento conservador envolve o entendimento de como o problema de como o problema funciona no seu corpo, associado a uma exposição gradual aos exercícios que você precisa fazer para recuperar a condição de incapacidade que a dor te gerou, associado a mudança de estilo de vida e mudança de comportamento. Ou seja, ninguém precisa tocar em você, colocar recurso eletrotermo fototerapêutico em você, meter procedimento em você, porque tudo que você precisa para controlar a dor crônica está em informações adequadas cientificamente, em informações positivas que vão gerar essa exposição ao movimento que está doendo, e que vão gerar essa mudança de estilo de vida e de comportamento, para que os comportamentos sejam ajustados para que o seu sistema nervoso entre no espectro que a gente chama de antinociceptivo. Porque se você não faz isso, você está no espectro o tempo todo pronociceptivo, achando que algum procedimento vai salvar seu problema. Achando que algum recurso, que alguma técnica, que alguma injeção, que algum remédio milagroso. Ou seja, você está com controle de loco externo, você está achando que alguém vai resolver o problema por você. Quando seu controle de loco precisa ser interno. Você precisa resolver o seu problema com as informações adequadas. Gol do Palmeiras, Flaco Lopes. Vitor Roque vai ser banco mesmo. Entende? E, deixa eu fazer um disclaimer aqui, tá? Eu não tenho nada contra a medicina, tá, pessoal? Pra quem não sabe aí, a faculdade que eu queria fazer era medicina. Eu não conhecia, eu nem sabia que fisioterapia existia. Até que eu tive uma lesão quando eu era atleta de karatê e conheci a fisioterapia, e pelo que eu sofri com minhas lesões, um no joelho, um no pubis e um no tornozelo esquerdo, joelho direito, pubis e tornozelo esquerdo, eu conheci essa profissão que hoje eu exerço e tive o interesse em cursar essa profissão. Então, eu não tenho nada contra a medicina. Eu indico pacientes para médicos aqui em Salvador, para médicos em São Paulo, para médicos em Campinas, para médicos em Brasília, que acompanham meus pacientes por teleconsulta, médicos que trabalham com medicina baseada em evidência. Eu levo meus familiares em médicos extremamente competentes, que não são açougueiros, pensam tudo em cirurgia, que não são procedimentalistas, tudo quer fazer um procedimento, e a gente vê que nesses médicos que querem fazer procedimentos demais, existe o viés financeiro. Quanto mais procedimento ele fizer em você, mais ele ganha do seu plano de saúde, mais ele ganha financeiramente, tá? E na maioria das vezes são procedimentos que não têm evidência científica nenhuma de que funcionam para dor crônica. Eu não tô falando de uma dor aguda. Eu não tô falando de você que torceu o tornozelo e tá com a bola no tornozelo e agora sofreu um trauma, teve uma fratura. Você sim precisa de ortopedista, precisa de um médico e não de um fisioterapeuta inicialmente. Eu tô falando de pacientes que têm dor há mais de 3 meses sem relato de trauma que é do acidente. Ou até que tem um relato de trauma que é do acidente, mas que esse paciente já tenha feito a reabilitação ortopédica por 3 meses e ainda permaneça com dor. Aí é um caso de dor crônica que precisa ser tratado pelo fisioterapeuta prioritariamente. Então, pessoal, eu espero que com esses alertas vocês fiquem mais desconfiados de profissionais que te vendem procedimentos. Porque o procedimento, ele é atrativo para que o fisioterapeuta se especialize, para que o médico se especialize, para que ele tenha mais coisas para vender e aumentar o faturamento da clínica dele. Mas nem sempre esses procedimentos estão centrados no cliente. Por exemplo, a maior vergonha alheia que eu tenho é quando eu vou para um congresso da minha área, de fisioterapia, de medicina ortopédica, de medicina da dor. Cara, é vexatório o quanto as palestras de muitos profissionais são extremamente tendenciosas para vender produtos de marcas que patrocinam o próprio congresso. E quando você vai para as pesquisas que norteiam usar aquela ferramenta no paciente, são pesquisas que são patrocinadas pelas próprias marcas. Ou seja, tem um conflito de interesses absurdos. Então, quanto mais eu conheço da área da saúde, mais eu fico com receio de precisar dela, sabe?
como eu estava falando, quanto mais eu me aprofundo nos conhecimentos dessa área de dor crônica, mais da área de saúde, mais eu fico com receio de precisar dessa área da saúde. Porque realmente o crivo de profissionais que trabalha com base em evidência científica é uma bolha extremamente pequena. E olha, quando um profissional que trabalha com prática baseada em evidência começa a conversar com um profissional que não trabalha com isso, que não sabe nem para onde vai, o outro profissional se sente até ofendido, porque acha que nós, que trabalhamos com prática baseada em evidência, somos os donos da verdade, falamos que todo o resto não funciona, e aqui não são as palavras de Caio, são as informações que a literatura científica traz. E esses profissionais que trabalham com prática baseada em evidência são os que mais têm flexibilidade para mudar de opinião, porque a ciência, com o passar do tempo, ela se autocorrige. Se alguma pesquisa está dizendo que uma coisa agora funciona, daqui a 2, 3 meses, 6 meses, um ano, uma pesquisa vai derrubar aquela teoria, nós vamos nos adaptar para oferecer sempre o melhor baseado em ciência para o paciente melhorar, tá? Então fiquem atentos com os profissionais que vocês procuram, porque é vexatório o que tem sido feito com pacientes com dor crônica.